Feche seus olhos, pede para o Senhor falar o seu coração, para Ele trazer revelação sobre você, para Ele manifestar o fluir, para Ele manifestar a vida do Espírito Santo. Só a vida do Espírito Santo é capaz de transformar a nossa alma. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu clamo ao Senhor que apesar de mim, ó Deus, a palavra fique clara no coração dos meus irmãos. Que possamos sair daqui nessa manhã abençoados pela sua palavra, prontos, ó Deus, para desfrutar da vida que o Espírito Santo tem para nós, a vida que Jesus conquistou na cruz, uma vida exitosa, uma vida de transformação, uma vida de milagres. Eu abençoo a cada um dos meus irmãos nessa manhã. Senhor, se há alguma preocupação que tenta roubar a paz ou a alegria dos meus irmãos, eu declaro a vida do Espírito resolvendo o problema para os meus irmãos. Eu exerço a autoridade da sua palavra, ó Deus, que diz que enquanto nós buscamos as suas coisas, o seu reino, a sua justiça, o Senhor cuida e acrescenta as demais coisas. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Irmãos, antes da palavra eu sinto te dizer isso, você tem alguma preocupação, crises às vezes, vem sobre nós, né? E a preocupação às vezes ela é muito grande, ela toma muita proporção, mas você tem o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que para você lançar suas ansiedades aos pés da cruz de Jesus. Então se tem alguma crise, algum medo, alguma ansiedade, vai para Ele e lança nele. Você vai receber descanso para sua alma no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Bom, finalizando então o nosso jejum, né? Semana passada eu não estive aqui, estava ministrando em uma das nossas igrejas da Vinha. Foi uma bênção estar com os irmãos, mas é melhor estar em casa. Confesso que é melhor estar em casa. Eu estava com saudade desse ambiente aqui. Louvado seja o Senhor. Estava com saudade de você, porque é bom ouvir seu amém. Amém. Você vai pregar nos lugares, o povo não fala amém. É uma coisa que muda, meu Deus do céu, tem que falar uns amém. Aleluia, isso ativa você. Bom, queridos, depois então de nós entendermos o plano eterno de Deus para todo ser humano e aonde que você se encaixa nesse plano eterno, você é a noiva sendo preparado para o noivo, a nova Jerusalém, o quadrado perfeito para viver com o eterno. Pode surgir, depois de entender tudo isso, a dúvida no nosso coração. Tá bom, pastor, você falou de tudo que é eterno. Eu ministrei, pastor Wilson ministrou, pastor Og ministrou. E o que é aqui agora? Sim, porque nós precisamos de coisa aqui. Não tem como viver só de brisa, não tem como viver só de uma esperança, de uma expectativa. E agora? Então, irmãos, uma dúvida que surge é, será que eu não posso ter nenhum alvo para o tempo presente? Porque às vezes você escuta algumas pessoas falarem, dependendo da maneira que falam, você se sente até acusado de ter alvo. Vai falar, meu, tinha alvo daqui. Você escuta falar que Jesus não morreu para te dar uma casa. E é verdade, não morreu mesmo para te dar uma casa, irmão. Ele morreu para te dar uma vida eterna, que é muito maior que uma casa. Aí você pensa assim, eu tenho um alvo de ter uma casa, meu Deus, sou um pecador miserável, pobre, cego e nu. E aí você sai até ruim da história. Então ouça, será mesmo que é isso? Que eu tenho que anular a minha vida completamente só para pensar e viver na eternidade? Eu vim aqui essa noite para dizer para... Essa noite, ó. Eu estou sentindo falta do culto da noite. Eu tenho que multiplicar o culto logo. Aleluia. Eu vim essa manhã para te dizer que é óbvio que não, filho. Você precisa ter alvos aqui, porque você precisa de coisas aqui. Você precisa de roupa, você precisa de comida, você precisa de uma casa, você precisa de moradia, você precisa de recurso. Hoje vai ter comunhão, louvado seja o Senhor, para comprar picanha tem que ter recurso. Para comprar asinha de frango, que a minha esposa gosta, eu prefiro picanha, mas ela gosta de asinha de frango. Minha mãe também. Tem que ter recurso. Se não tiver recurso, não dá para fazer. As coisas têm que acontecer. Alguns jovens, não são todos, alguns jovens, aqueles que estão se tornando, os adolescentes estão se tornando mais jovens, aleluia, eles têm alvo de casar. E casar precisa de dinheiro. Vocês não falaram nenhum amém. Amém. Meu Deus do céu. Vocês estão aí? Aleluia, para casar precisa de dinheiro, precisa. E você que já casou, você sabe que para manter casamento também precisa de recurso. As coisas não vão acontecer sem recurso. Para cuidar da família precisa de recurso. Acredite, para ter saúde precisa de recurso, precisa das coisas aqui.
E essa semana, eu vou fazer um compilado daquilo que o pastor Wilson escreveu no livro. Essa semana a gente viu como que a gente interage e faz a mistura do aqui e agora em relação à eternidade. Então eu vou ser objetivo em tudo que ele falou, amém? Então, presta aí atenção, apesar que você já leu, mas é só para te ajudar, é para você relembrar, amém? No capítulo 15, então, ele mostrou que Deus chamou Abraão e disse para Abraão sair, para uma terra que ele não sabia onde iria. Eu gosto sempre de pensar em Abraão, né, mano? Porque se eu chego para minha esposa e falo para ela assim, ó, nós vamos mudar. Para onde? Não sei. E o que nós vamos levar? Também não sei. E quando que vai ser? Eu também não sei. Eu sei que nós vamos mudar. Pai, eu acho que eu vou ter um problema depois. Vai ter que fazer ajuste nas coisas. E Abraão, ele foi chamado dessa maneira, vai falar o quê para a esposa? Vamos embora. Quando? Agora. O que nós vamos levar? Nada. E quem que vai com a gente? Eu e você. E os bens e o resto fica. Peraí, como é que lida nessa coisa? Então o Senhor estava mostrando para Abraão a andar por fé. Andar por fé é o começo da vida de todo vencedor. Eu e você fomos chamados para andar por fé. E muitas vezes Deus fala conosco, irmãos, mas Ele não revela tudo. Não revela. Por que Ele não revela tudo? Ele está ensinando você a confiar. Então, irmãos, eu já tive umas experiências com Deus malucas de ser suprido. De Deus, às vezes, falar, olha, faz tal coisa e fazer tal coisa. E aí, depois pensar, meu Deus do céu, eu fiz isso mesmo. Se não foi o Senhor, agora eu estou enrolado. E aí Deus vai e supre. Eu me lembro uma vez que eu fui ministrar para um irmão numa igreja e eu preguei num evento que ele tinha. E aí ele me deu uma oferta e eu fiquei muito feliz de ganhar a oferta porque eu não estava esperando. Aí na hora o Espírito falou comigo, devolve a oferta. Eu falei, não é de Deus não. Não é não. Devolve para ele ainda. Aí porque eu converso com o Espírito Santo, não é possível. É para devolver para quem? Para a igreja ou para o pastor? Fala comigo, Deus. Aí eu vou para minha casa com a oferta e o Senhor falando comigo, dá para o pastor. Deus, era para mim. Você sabe que era meu. E aí eu orei um pouquinho, relutei, mas na segunda-feira, e hoje em dia é super fácil você descobrir o Pix das pessoas, né? Põe o telefone dela que dá certo. É a coisa mais fácil do mundo. Pega o telefone dele, põe no Pix, dá certo. Aí eu fiz o Pix para ele lá, e ele me escreveu falando, irmão, poxa, mas era oferta, não sei o quê. Eu falei, mano, é o seguinte, eu não queria não. Mas eu senti Deus falando para te dar. Então toma aí. Não me liga mais não, antes que eu me arrependa. Eu sei, irmãos, que não ia me fazer falta, mas eu fiquei feliz de ganhar. E foi impressionante coisas que Deus fez posterior a isso, e milagres na área financeira, onde Deus supriu de maneira superabundante. Agora, Deus fala com você, nem sempre Ele diz o que tem que fazer. Porque está esperando de mim e de você um passo. Nós falamos ano passado, um passo a mais de cada um de nós. Quando a promessa de Abraão demorou, Deus tirou Abraão da tenda e mudou a visão de Abraão. E Abraão deixou de viver só para o presente, enxergando a eternidade. E quando ele olhou para a eternidade, Deus acrescentou no presente tudo que ele precisava. Onde tem sido o nosso erro enquanto igreja? Nós nos preocupamos com o presente, esquecendo da eternidade. E até conquistamos coisas no presente, mas é muito melhor pensar na eternidade e receber dele do que conquistar por mim mesmo. Porque a conquista minha e sua, ela tem um limite, mas aquilo que vem do Senhor para mim e para você é infinitamente maior. Então a palavra de Deus diz que Abraão creu, e quando ele creu, a alegria voltou, mesmo antes da promessa se cumprir. Quero dizer para você, se Deus fez promessas para você, creia. Se alegre, ainda que você não enxergou nada. Se alegre, porque isso é o primeiro passo. Porque se alegrar com as promessas de Deus é ver como Deus vê. E quem vê como Deus vê, vai viver diferente da maioria das pessoas que vivem aqui. Isso tem a ver com viver por fé. Isso tem a ver com alguém que entendeu. Eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo. E tudo que é do meu Pai é meu também. Aleluia, estou demorando demais. Oh Deus, aleluia. Tem que ser mais rápido aqui. No capítulo 16, então, nós vimos que Deus não chamou Abraão apenas para viver, mas chamou para frutificar. Irmão, quero dizer algo para você. Não aceite uma vida de esterilidade espiritual. Deus chamou você para dar frutos. Frutos que permaneçam.
Frutos, eles são muito amplos aqui, eu estou me referindo, obviamente, a frutos espirituais. O desejo eterno de Deus é que nenhum homem se perca. Deus colocou você na cidade de Jundiaí, Cajamar, Itupeva, Cabreúva, onde você mora, para você produzir frutos. Ele colocou você num lugar que é para você frutificar aonde você está. A esterilidade não faz parte do plano de Deus. A esterilidade surge quando há uma desconexão entre nós e o Senhor. Mas ouça, quando a esterilidade é resolvida, quando eu me conecto ao coração do Pai, quando eu entendo o coração do Pai, isso dá lugar à fertilidade espiritual para mim e para você. Fertilidade espiritual fala de posteridade. Posteridade não é algo só natural, é espiritual. Posteridade são vidas, é o centro do coração de Deus. Dia 11 nós vamos fazer encontro. Eu desafio cada um de nós aqui a ganhar uma vida para o Senhor. Às vezes você fica pensando, pastor, como que faz para ganhar? Abre a boca e convida. Mas não mente, convida. Fala a verdade. Eu me lembro que uma vez teve um jovem que estava num dos nossos encontros 3 dias, que disseram para ele que lá ia ter piscina e ia ter bola para ele jogar. E eu brinquei com ele quando chegou lá, falei, tem piscina, mas era aqui em Mariporã antes, uns anos atrás, tinha piscina, lembra, Juliana? Tem piscina, mas tem um buraco que cabe um carro. A piscina, então não dá para encher. E tem campo, mas o campo era do outro lado da rua, que tinha o campo ali, e o campo era pasto de vaca. Então tinha bastante vaca no campo, pastando no campo. Mas tinha lá 2 traves. Então não mentiram para você não, tem tudo isso, só não dá para usar. Irmãos, nós não precisamos enganar as pessoas para elas irem para o encontro. Você precisa falar a verdade, porque a Bíblia diz que a verdade liberta. E a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo Jesus. Quando você fala a verdade, quando você fala a respeito de Cristo Jesus, Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, caminho é Cristo, verdade é Cristo, isso produz o quê? Vida. Quando você fala de Cristo, a esterilidade vai embora de você. Eu não estou dizendo que você tem que ser chato, insuportável, que não tem outro assunto para falar, não é isso. Eu estou dizendo que você não tem que ser carnal ao ponto de só ter o outro assunto. Está conseguindo entender o que eu quero dizer? João capítulo 15, verso 16, a Bíblia diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Isso aqui é emblemático demais. Ele diz o seguinte, tudo que você pedir em nome do Pai, Ele vai conceder. Qual é o resultado? Como que eu chego nisso para pedir tudo e Ele me conceder? Quando eu entendo que Ele me escolheu e me designou para dar frutos que permaneçam. Você quer viver bem no aqui e no agora? Baseado nesse texto de João capítulo 15, verso 16... Entenda que você é espiritual, fale do amor de Cristo Jesus, e a palavra de Deus garante que Ele vai acrescentar tudo que você precisa. E mais, a Bíblia diz que tem coisa que você não precisa, mas Ele vai te dar para você ter alegria completa. É só para ver você feliz, só para ver você em paz. Então a verdadeira bênção não está em viver para si mesmo. A verdadeira bênção está em nós gerarmos frutos que permaneçam, irmãos. Nós fomos escolhidos por Deus para dar fruto, e o fruto continua além de nós. É algo poderoso fruto, irmãos. Filhos é algo poderoso, porque eu já vou fazer 45 anos. Então eu calculo aí, tenho orado que se Jesus voltar, eu estou na metade da vida. Aleluia. Eu tenho mais uns 45 aí no máximo. Só que esses primeiros 45 foram de energia e o segundo 45 é de menos energia, que vai diminuindo, né? Aí o ritmo vai diminuindo. Nós pintamos aqui o prédio, oh, aleluia. Às vezes você não percebe que foi a mesma cor. E eu quero agradecer publicamente os irmãos, mas quando terminou o dia às 8 horas da noite, eu estava destruído. Isso porque eu só fiz comida para eles. Tivesse pego no rolinho mesmo, eu estava acabado. Cheguei na minha casa 9 horas da noite, tomei uma ducha e pensei, vou dormir. Não tem mais nada para fazer. Dei boa noite para os meus filhos, o Gabriel estava lá, eu vi até eles falar. Ele já falou boa noite? Quer dizer, ninguém dorme assim tão cedo. Eu fiquei cansado, por quê? Porque a segunda metade acabou. Eu estou terminando uma parte caminhando para a segunda metade, mas eles estão só começando, é a posteridade. Filhos espirituais continuam um legado. Filhos naturais também, aqui estou me referindo a espirituais. Continuam um legado. Você quer deixar um legado? Você quer deixar um bem precioso? Deixe filhos e filhos espirituais. Isso é a parte que importa. Aleluia. No capítulo 17, então, nós vimos que a posteridade é uma promessa de Deus.
E a posteridade está ligado intimamente à fé. Prosperidade, prosperar. Abraão foi chamado para prosperar. Irmãos, eu falei isso onde estava ministrando semana passada, os irmãos ficaram meio chocados, né? Mas eu vou te dizer também, dinheiro é acessório que Deus vai te dar. Muitas vezes nós achamos que prosperidade é só dinheiro. Prosperidade vai muito além do que só dinheiro. Eu me sinto próspero quando enxergo e estou em casa e enxergo meus irmãos. Você não vê, mas tem alguém que fica contando para ver quantas pessoas tem aqui no culto. Aí no final eu bato com quantas pessoas são membros da igreja para eu descobrir quem não veio. Para eu descobrir o que aconteceu. Por que você não veio? Faltou por quê no culto domingo? Isso é prosperidade, você ter gente com você. É você não estar só. É você não estar abandonado. Prosperidade não é só dinheiro. Dinheiro é acessório. Deus vai mandar o dinheiro que você precisa. A palavra de Deus diz que Abraão foi chamado para prosperar. E a Bíblia diz que Isaac prosperou mesmo no tempo da crise. Isaac lançou semente numa época que ninguém lançava. Porque a semente não germinava. E por que não germinava? Porque não tinha chuva. Diante da impossibilidade, Isaac podia buscar soluções que são naturais, mas Isaac escolheu confiar em Deus. Eu quero dizer para você nessa manhã, escolha confiar em Deus. Deus vai suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Deus vai acrescentar aquilo que você precisa. Eu não estou dizendo com isso que você tem que ficar na sua casa parado, dormindo, sem fazer nada. Não, não é isso não. A palavra de Deus também diz que ele dá o pão para o alimento, a semente ao que semeia, e ao trabalhador ele dá o fruto do seu trabalho. Mas o fruto do trabalho dele é bênção para você, depois de receber vida e vida abundante do Senhor, que te prospera de buscar o que é importante para ele. Então, Isaac viveu dias de crise, e ousou lançar sementes na terra em dias de crise. A Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais. Então a verdadeira prosperidade não depende do cenário. A verdadeira prosperidade depende da palavra e do que você crê. Crê. A única área na Bíblia que Deus mandou você fazer prova foi na área financeira. É muito louco isso, porque todo o resto da Bíblia diz que é para você confiar. Ele te ama e diz que é para você confiar. Você é filho amado, é para você acreditar, crer. Ele morreu na cruz do Calvário por você, para te dar a vida eterna. Um dia você recebeu Jesus, você não viu vida eterna ainda. Você está vivendo aqui, você não viu vida eterna. Não viu. Os que partiram enxergaram e nasceram de novo, enxergaram vida eterna. Você não. Mas ele diz para você confiar. Quando vai falar de dinheiro, ele diz o quê? Fazei prova de mim. Porque o dinheiro é algo, a prosperidade, as riquezas, é algo sensível para nós. Ou você, quando não tem dinheiro, fica em paz. Tem irmão que nem dorme. Tem irmão que chega e chora. Tem outros que já nunca tiveram, então ele já está feliz, está tranquilo e está acostumado. Tem alguns que experimentaram e eu perde por algum motivo, o cara fica ruim. Você às vezes pensa, meu Deus, deve estar acontecendo alguma coisa grave, o que está acontecendo? Cara, eu estou sem dinheiro. Porque enxergou o que é daqui. Agora, irmãos, quando eu entendo o que tem valor, qual é a verdadeira prosperidade, quando eu saio atrás das promessas da verdadeira prosperidade, eu saio aí, como a palavra de Deus diz, pelos becos, caminhos, cantos, atalhos, trazendo todos para que a casa do meu pai fique cheia, aí eu me torno alguém cheio da alegria verdadeira do Senhor. Agora, quero dizer para você, é possível você ganhar prosperidade só por você? Sim ou não? É. Claro que é. Senão não tinha nenhum ímpio próspero. É possível você ganhar prosperidade só por conta própria. Ainda que talvez você encare prosperidade só como financeiro. É possível. Abraão conquistou prosperidade na terra do Egito, irmãos. O Egito aponta para o mundo. Abraão, num tempo de crise, desceu para o mundo. E a Bíblia diz que ao sair de lá, o faraó mandou ele embora, ele saiu rico. O problema é que ele saiu rico e saiu com Agar também. Aí você sabe o final da história de Agar. E por causa de Agar, até hoje, a nação de Israel, o povo escolhido, tem problema. Por conta de um erro de Abraão lá atrás. Dá para sair rico do mundo, próspero, seja ele financeiro ou de outras coisas? Até dá. Mas você não dá para controlar o que vem junto com essa prosperidade.
A verdadeira prosperidade não traz problema para você. Presta atenção, irmãos. Eu vou falar isso aqui, acho que vai 8 anos que eu estou aqui na Videira Jundiaí, acho que deve ser a primeira vez que eu vou falar isso e deve ser a única. Ajuda, Deus, porque depois na semana eu aguento. Irmãos, a prosperidade verdadeira, genuína de Deus, não é aquela que arranca você do meio do corpo. Se para ter prosperidade você teve que deixar o corpo, isso não é prosperidade. Isso é o Egito. E provavelmente a prosperidade vai vir, mas a Agar, o símbolo aqui da Agar, vai vir junto também. Porque algo você vai perder. O coração vai esfriar. O coração é aquecido no meio do corpo. Irmãos, nós estamos orando com os homens todo dia de manhã, às 6 da manhã. Segunda a sexta-feira. Vai chegando no fim de semana, é pesado, é cansativo. Mas nós insistimos e vamos nesse negócio e vamos continuar. E vai ser feriado, nós vamos orar também no feriado, que vai ter feriado, nós vamos orar também. Porque temos que orar, temos que buscar o Senhor. O feriado é melhor, porque você levanta a hora e vai dormir depois. Você vai dormir, então é um sono mais gostoso. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Agora, você percebe a verdadeira prosperidade orando com os irmãos. Porque no dia a dia, esses irmãos estão orando juntos, você percebe o relacionamento, ainda que a distância mudou. A proximidade. E esse é o verdadeiro bem. Eu me sinto próspero de haver proximidade com irmãos que antes talvez não tinha. Você consegue perceber o que eu quero te dizer? Quando você ora pelos seus irmãos, você vai encontrar a verdadeira prosperidade. Está encontrando crise? Está enxando dificuldade? Ore pelos irmãos. Você nunca fala mal de alguém que você ora. Então, irmãos, quem permanece, crê e planta na palavra, inevitavelmente desfruta do melhor dessa terra. Meu coração é que você desfrute do melhor dessa terra. No capítulo 18, nós vimos que todo ser humano carrega dentro de si o desejo de ser relevante. E isso vem de Deus. Deus não quer que você seja insignificante. Às vezes, talvez você olhe para você e pense que você é o menor. Mas acredite, Deus tem um plano, um projeto e um propósito para você. Agora, quando nós tentamos construir essa relevância por conta própria, ela acaba se tornando soberba. A verdadeira relevância, diz a palavra de Deus, não vem dos seus feitos naturais. Verdadeira relevância vem do quanto você se relaciona com Deus. Pastor Wilson chega a citar alguns irmãos no livro, se você leu, ele fala lá, Abraão, Pedro, Paulo, são homens que se tornaram relevantes não só por suas posições e conquistas, mas porque eles viveram uma identidade que Deus derramou sobre eles. Deus derramou uma identidade sobre você. A identidade de alguém que foi amado, aceito, escolhido. A identidade de um filho amado de Deus. O diabo quer atentar contra a sua identidade o tempo inteiro. E ao acabar com a sua identidade, ele determina o final da sua relevância. Eu vou te contar um exemplo, eu conheço 2 irmãos de sangue. Um deles, ele não tem autoestima elevada. É alguém até que eu diria normal, como todo mundo, tranquilo. Tem um dos irmãos que é assim. O outro tem autoestima lá na lua. É um negócio assim absurdo. O tamanho da autoestima dele. E é impressionante os feitos de um e do outro. Porque um não se limita. Mas o outro, por causa da baixa estima, ele se limita. Ele quer ser relevante, mas não chega à relevância porque se limita. Então, irmão, em nome de Jesus, eu estou fazendo essa analogia para você entender. Eu quero pegar aqui como se um confiasse plenamente em Deus e naquilo que Deus falou. E o outro confiasse em si próprio. E naquilo que ele enxerga. Se eu olhar para mim, acabou. Acabou, porque eu vou enxergar as minhas incapacidades. A minha falta de qualificação. Eu me lembro, irmãos, eu sei que você pode não gostar, eu respeito isso, está tudo certo. Eu não quero impor nada para você, vou te contar a minha experiência, amém? Eu lembro que quando eu fui subir o Legendários a primeira vez, eu fui uns dias antes para a praia com um cunhado meu e nós fomos fazer uma caminhada na praia. E aí eu fui fazer a caminhada na praia com ele. E aí a gente andou, caminhou, aquela coisa toda. E aí no final da caminhada eu não falei nada, mas eu estava assim, caramba, eu tô meio cansado. Andar no sol da praia é ruim. Não, trem gostoso não. E esse meu cunhado percebeu. Você está meio cansado. Aí eu não falei nada, né? Que eu também fico dando ouro pro bandido, né? Fiquei caladinho. Aí ele falou assim, aí veio a frase. Rapaz, você tem que ver direito, você vai com esse negócio de legendário aí, você não vai conseguir subir assim não. Aí eu olhei para ele e falou, pois agora eu vou subir de qualquer jeito. Nem que eu vá arrastado. Nem que alguém me carrega. Nem que eu pego a carona. Mas eu vou nesse negócio.
Então, irmãos, muitas vezes nós nos limitamos para nós mesmos. Ele errou? Não errou, porque se eu olhar para mim mesmo ali, não ia dar certo. Eu devia estar com uns 18 quilos a mais do que eu estou hoje. Não ia dar certo, de jeito nenhum, olhando para o natural. Irmão, para de olhar para o natural. Se olhar para o natural, você não lidera a célula. Se olhar para o natural, você não faz concurso para trabalhar em lugar nenhum. Se olhar para o natural, a promoção da empresa não pode ser sua, porque você não tem a qualificação. Se olhar para o natural, as coisas, as contas e tudo o desejo que você tem no seu coração nunca vão acontecer. Tudo porque você se limitou olhando para o natural. Olha para as promessas, cuida do reino e as demais coisas ele vai dar para você. Então a verdadeira relevância, irmãos, é construído pela gente. E o verdadeiro recurso, aquilo que é fundamental para mim e para você, não é adquirido por você mesmo. Tem a ver com você ter uma identidade forjada em Cristo de filho amado. Filho, ele pode tudo na casa do pai. Ele pode tudo. Ele não se limita na casa do pai. Mas ele se limita na casa dos amigos, do parente. Na casa do pai, não. Você está na casa do pai, não se limite. Bom, no capítulo 19, então, nós vimos que nós estamos em uma guerra espiritual. E ninguém está imune ou neutro a ela. Você está inserido numa guerra. Só que você está numa guerra do lado que nunca perdeu. E Deus deu uma promessa para Abraão. Deus disse que quem abençoasse Abraão seria abençoado. E quem amaldiçoasse Abraão enfrentaria o próprio Deus. Olha só o lado que você está. Você é filho amado de Deus. Eu quero apelar para as mamães aqui. Amém? As mamães. Só as mamães falem amém. Se alguém mexe com seu filho pequeno, hoje eu não faço isso com meus filhos, que eles estão grandes, já ensinei eles a se defender. Mas seu filho pequeno, alguém mexe com seu filho, e às vezes bate no seu filho, ou um adulto dá uma bronca no seu filho, você aceita de boa? Não estou falando de tio, avô, estou falando de alguém que você nem conhece. Sei lá, seu filho está no parque. Uma vez o João Pedro, não sei se ele vai se lembrar isso, nós estávamos em Campinas, num clube, e eu fiquei carnal naquele dia. E aí o João Pedro e um menino brincando lá, e aí um deu um safanão no outro, e aí um senhor foi lá e pegou no braço dele. Até os meninos brigando, eu estava sentado olhando, pensando, não acredito que eu vou ter que levantar. Mas quando aquele senhor pegou no braço dele, eu levantei. Eu levantei e falei, eu vou te arrebentar. Você não mexe no meu filho, não. Aí veio segurança, guarda-vidas, todo mundo. E eu falei, você está nervoso, senhor? Muito. Você pode sair daqui também, senhor, eu vou arrebentar você também. Porque não pode mexer com o filho assim. Você é filho amado de Deus. Você acha que mexer com você, Deus vai ficar passivo olhando, falando, olha lá o diabo mexendo com ele. Vamos ver se ele consegue vencer o diabo sozinho. Tem alguns irmãos que acham que Deus age assim. Te largou na chapada. Chamou você, colocou você numa guerra e te abandonou para o diabo te destruir. Qual é a função do diabo, irmãos? Roubar, matar e destruir. É o que ele vai tentar fazer o tempo inteiro. Mas você tem um Deus, um advogado fiel, justo, verdadeiro, que guarda você em todos os momentos da sua vida. Tudo por quê, pastor? Porque você é filho amado do Pai. Quando você... E olha só que interessante, porque a gente acabou de falar de identidade, a gente acabou de falar de verdadeira prosperidade. Quando eu adquiri a identidade de quem eu sou, a identidade correta vai trazer para mim todos os benefícios de ser filho daquela pessoa. Você, eu sei que tem alguns que talvez andariam, né? Eu acho que você não. Em nome de Jesus. Se você fosse filho de sangue natural do homem mais rico do mundo, você ia andar de qualquer jeito? Pastor Og gosta de Fusca. Eu duvido que se ele fosse filho do homem mais rico do mundo, ele tinha só um Fusca. Ele ia ter uma coleção de Fusca. E o Fusca dele ia ter ar-condicionado. E ele ia ter um só para ele desmontar e aprender a montar de novo. Ele já faz isso tendo um só, imagina se tivesse mais de um. Aleluia. Porque ele é filho do homem mais rico. Ele está preocupado com o dinheiro? Filho do homem mais rico, você fica fazendo conta de moedinha para ver se dá para ir no cinema? Fica fazendo conta de moedinha para ver se dá para comprar a carne da comunhão. Fazendo conta, eu não gosto, né? Mas você às vezes gosta. Fazendo conta de moedinha para ver se dá para levar a esposa para comer o sushi. No meu caso, eu gosto de sushicha. Isso eu acho mais gostoso. Aleluia. Você não faz, irmão. Conta, por quê?
Porque você é filho daquele que é milionário. Quero dizer para você que você é filho de um Deus milionário que criou todas as coisas. E ele disse que não ia deixar faltar nada para você. Pastor, mas tem a hora que falta. Tem uns mistérios que não dá para entender, filho. Não dá. Eu sei o seguinte, eu nunca vi, baseado na palavra de Deus, o justo mendigando pão. Eu já vi o justo, às vezes, não tendo tudo que ele queria. Mas nunca vi o justo mendigando pão. Deus sempre supre. Supre. Às vezes, na última hora, Deus supre. Eu estava esses dias com um pastor e ele dizia assim para mim, rapaz, eu tenho sido abençoado demais. Eu falei, é mesmo? Engraçado, que eu nem tinha comprado as tintas para pintar aqui, nem imaginei quanto estava essa coisa hoje, né? Meu Deus do céu, como esse trem é caro, né? E aí ele dizendo assim, eu pintei o prédio da igreja. Eu falei, aleluia, eu vou pintar também. Ele falou, eu paguei muito caro, eu já não fiquei, eu falei, aleluia não. Aleluia não. E como é que você fez? Eu falei para ele, eu parcelei no boleto. 10 boletos para pintar o prédio. Falei, meu Deus, 10 boletos para pintar o prédio? Nem me conta quanto é isso, aquela coisa toda. E aí eu falei, e aí, como é que tá os pagamentos? Eu falei, não paguei nenhum ainda. Eu falei, é mesmo? Porque eu já pedi o boleto umas 10 vezes e os caras não mandam? Foi de Deus, porque eu não tinha o dinheiro. E agora o dinheiro tem, agora ele tem que mandar. Aleluia. Irmãos, até nessa hora Deus cuida de você. Porque eu olhei, achei a experiência dele fantástica. Porque se o cara manda o boleto ali, ele ia atrasar, porque não tinha dinheiro para pagar. Deus mandou o recurso, depois é que o cara mandou o boleto. Mas essa pode não ser a sua realidade, foi a realidade do irmão, pode não ser a minha. Eu quero dizer para você o seguinte, Deus cuida de você nos mínimos detalhes e na realidade que você precisa. Você precisa confiar nele, saber quem ele é, entender que ele luta as suas guerras, entender que ele ama você acima de todas as coisas. No capítulo 20, ontem, nós aprendemos que estar em aliança com Deus não abençoa apenas a sua própria vida, mas abençoa todos ao seu redor. Eu quero liberar uma palavra principalmente sobre você que seus parentes ainda não converteram. A palavra de Deus diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu me lembro do encontro que eu estava, que o Vitorino estava lá, se não me engano, hoje é aniversário do Vitorino, né, Terezinha? Depois você dá um abraço no Vitorino, amém? Parabéns, Vitor, louvado seja o Senhor, aleluia. Então eu lembro que eu estava no encontro lá, e todos os filhos do Vitorino eram convertidos, menos um. E naquele encontro, o rapaz foi, uma situação de trabalho, corrida, aquela coisa toda, né? Vai gente, liga, sair, às vezes atender telefone, nem é uma coisa tão simples. Eu me lembro que o Ohane estava lá, o Ohane estava comigo, eu me lembro disso, e teve na hora da palavra de salvação, ele converteu. Na hora eu lembrei e falei, uau, se cumpriu uma promessa na vida do Vitorino. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, pastor, mas ainda tem o reino. Ah, pastor, mas ainda tem uma caminhada. Eu sei, crente. Eu sei, mas a promessa é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aceitou Jesus e creu de todo o coração, você mudou o patamar que você estava. Você não está pronto para ser um teólogo ainda, mas você mudou de patamar. Agora você vai morar no céu, você vai reinar no céu. Não estou aqui para julgar isso, estou aqui para ouvir baseado na palavra de Deus. Você vai morar no céu e é uma promessa que você e seus parentes morarão lá. Então, querido, se você não viu ainda, ouse crer. Senhor, promove minha casa. Senhor, eu quero ver meus parentes convertidos. Senhor, eu quero ver minha família transformada. Por isso nós fazemos encontro, irmãos. É poderoso quando sua família converte. É poderoso quando você pode chegar em casa e conversar sobre o mesmo assunto. Você já ficou no meio do ímpio? Irmãos, eu já não tenho nem assunto para conversar com o ímpio. Fica um trem tão esquisito. Homem até é mais fácil, porque o homem só fala de futebol. Não sabe falar outra coisa. Futebol e carro. Então até mais fácil. Mas e agora política, né? Churrasco. Não, mas churrasco você não fala tanto, né? Churrasco você faz, é diferente. Mas carro, futebol, essas coisas, então é sempre a mesma conversa. Mas às vezes os caras estão falando, você fica assim, meu Deus, o que ele está falando? Da onde que veio esse assunto, Senhor? Você fica até meio desnorteado, sem ter o que falar. Mas você já viu como é que está com os irmãos? Como é bom estar com os irmãos? Você pode falar do que está no seu coração. E o coração, cheio da vida do Espírito, vai trazer um rosto formoso e alegre diante do Senhor. Aleluia, querido. No nome de Jesus, aprenda de uma vez por todas a ver a vida fluindo sobre você. Bênção vem sobre você e sobre todos ao seu redor. Por isso, querido, eu quero te dizer uma coisa diante de Deus. Não busque ser abençoado só por você mesmo, porque a bênção vai trazer favor para todo mundo ao seu lado. Amém. A palavra de Deus disse o que para Abraão? Se tu... É para você ser uma bênção onde você vai. Não seja fonte de problema. Não seja fonte de crise. Crise na família. Eu sei, irmãos, que às vezes você vai se desentender com família.
Faz parte, você não concorda com tudo. O tempo inteiro. Às vezes fulano falou coisa que você não gostou, fez coisa que você não gostou, tomou atitude esquisita, isso aí tem mesmo. Mas quando você estiver lá, seja um canal de bênção, seja um canal de fluir, seja um canal de liberar a vida de Deus. Libera a favor, abençoa a sua casa. E a Bíblia diz que você é abençoado por isso. Amém? Você está comigo aí? Bom, depois da introdução, agora eu vou pregar. Como é que eu vou fazer isso em meia hora? Eu não sei, mas vou fazer. Projeta para mim aí rapidamente, Gênesis capítulo 12, verso 1, a Bíblia diz: ora, disse Deus a Abraão, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vai para o capítulo 15, verso 15, a Bíblia diz: e tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Deus fez a promessa e disse que ele vai viver em paz e vai terminar em paz. Avança para o capítulo 25, verso 7. Gênesis 25, verso 7, a Bíblia diz: foram os dias de vida de Abraão 175 anos. 175 anos. E expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Esse versículo está dizendo aqui que Deus cumpriu a promessa para ele. Ele viveu em ditosa velhice, ele foi sepultado aos dele lá atrás, e ele viveu a alegria do Senhor aqui na terra. Vai, avança para mim, 2 Timóteo capítulo 4, verso 6. Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo falando. Paulo dizendo: está terminando a minha história, estou chegando no final. Isso aqui para mim é emblemático, pastor Edson. Isso aqui para mim é fundamental. Paulo diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo está dizendo o seguinte: fui até o final. Não desisti no meio do caminho. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: o diabo tentou de tudo quanto é jeito, mas eu segui até o final. Eu estou terminando a jornada. A jornada aqui está terminando para começar outra que é eterna. O aqui e agora, ele tem um tempo. Paulo está dizendo: eu vivi o aqui e o agora. Agora eu vou viver a eternidade. Que nós possamos também declarar isso no nome de Jesus. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Aleluia. O capítulo de hoje, ele fala da bênção da ditosa velhice. Bênção chegar no final. De não parar no meio do caminho. De não desistir. Toda boa construção, irmãos, ela começa com um bom projeto. Tem que ter um bom projeto. Primeiro você vai ter que ir lá no arquiteto, ele vai fazer o desenho da casa para você, da construção para você. E aí, depois do projeto, é que você pode começar a pôr a fundação e as coisas vão acontecer. Depois de enxergar no papel primeiro, é aí que você vai começar a construção. Aí é o norte. Quando nós estamos ali no meio do canteiro de obras fazendo a construção, se você viesse aqui ontem e olhasse o salão sem nenhuma cadeira, o palco cheio de plástico, telão com plástico, tinta espalhada, pincel para todo lado, né? Que trelelê de coisa. Sem olhar para esse prédio, ia falar o quê? Ah, não vai ter culto aqui amanhã não. O chão cheio de marca de tinta. Você ia olhar e falar o quê? Meu Deus do céu, fita para todo lado. E algumas chegavam a ser azul, para chamar pouca atenção, assim. Não podia ser discreta, né, pastor? Tinha que ser fita azul, para olhar de longe. Você ia olhar e falar o quê? Não tem como ter culto aqui, não. Não tinha caixa de som. E nós só pensando no Fábio. Os cabos tudo solto. E olhando e falando: meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer? Quando está chegando no fim do dia, nós estamos só o fiapo e alguém fala aqui ainda: tem que pôr a cadeira. Eu falei: ah, meu Deus, já tinha até esquecido. Tem que pôr cadeira. Você ia achar que ia ter culto aqui? Não ia. Se você vai num canteiro de obras de uma casa de construção, você não visualiza a casa, irmãos. Porque você acha aquilo uma bagunça.
Só que com o passar do tempo, a casa vai tomando forma. As coisas vão se ajeitando. E depois de terminada, você olha para trás, para todo o estresse que foi, depois de terminado, posso usar o exemplo aqui, depois de terminado o final do dia, você olha para trás, toda a canseira que foi, você fala, puxa, valeu a pena. Obrigado, Senhor. Valeu a pena. A casa na construção se torna como nós desenhamos. Antes, no projeto, a casa era um sonho. Depois de construída, ela é uma realidade. Há promessas para mim e para você que hoje talvez são sonhos, mas Deus está forjando o meu e o seu caráter para que elas se tornem uma realidade. E é a mesma coisa com a Nova Jerusalém, a casa definitiva de Deus. Deus tem a planta e Ele está na fase de construção. Olha para cá, eu e você estamos sendo moldados para viver como Cristo vive, para crer no que Cristo vive, para parecer com Ele. É o único motivo de você ainda estar aqui. É o único motivo de você não ter ido para a glória. A igreja local que nós frequentamos, você está aqui na igreja, aqui é o canteiro de obras, irmãos. É por isso que você caminha com seu irmão. Você está sendo forjado junto com ele. Você não foi formado para viver sozinho, um eremita, isolado no topo de uma montanha, sem ter contato com ninguém. Pode até subir para a montanha, irmão, mas termina o que tem que fazer lá e desce rápido, porque tem um relacionamento para ser cultivado aqui. Eu vou repetir, você vai no canteiro de obras e você olha, você não tem a menor ideia como a casa vai terminar, porque tudo parece bagunçado. Mas quando a obra vai andando, a casa vai tomando forma. Você é casa de Deus. Se está tomando forma. Por isso que tem hora que as coisas não saem como você quer. Eu tenho olhado para algumas questões da minha vida e tenho falado, Senhor, obrigado porque você tem me tratado. Você tem me trabalhado. Eu nunca escondi dos irmãos, eu falei várias vezes aqui, eu vivi anos de luta, 22 e 23 foram anos muito difíceis, de muitas pressões. Aí hoje, 26, às vezes eu olho para trás e falo, Senhor, foi difícil aquele tempo, mas obrigado porque aquele tempo forjou algo para agora. Para coisas que vêm agora. Quero dizer para você que nada na sua vida é neutro. Deus está trabalhando você. E com isso, pelo amor de Deus, eu não estou falando que Deus te manda doença, Deus te manda problema. Você pode discutir se Deus permite ou não, mas eu tenho plena convicção que Deus não manda. Mas tenho também convicção de que Deus se aproveita das pressões, crises para trabalhar a mim e a você, para nos fazer homens e mulheres mais transformados e parecidos com Ele. Então, irmãos, Deus então está transformando a cada um de nós. Deus então está mudando. Eu vou repetir, você olha para o canteiro, você não vê nada acontecendo, está tudo bagunçado. Mas quando nós não paramos a obra de Deus, a casa está sendo construída, a pintura está acontecendo, você não para, você vai chegar no final e vai enxergar algo pronto. E no meio do caminho, Deus te ajuda. Deus dá algumas bênçãos, alguns mimos para você construir a obra, para você continuar, para a construção não parar. Entre essas bênçãos que Deus dá, uma delas, a palavra de Deus define como a bênção de Abraão. Repita comigo, diga, bênção de Abraão. Essa bênção, ela é somente para aqueles que estão participando da construção, que estão no canteiro da obras, na construção da casa de Deus. A bênção de Abraão não é para aqueles que pararam, é para aqueles que continuam. Que estão lá olhando e falando, eu sou casa, morada, lugar de Deus, celestial do Altíssimo. A palavra de Deus diz que Abraão era um homem abençoado por Deus. Abraão andava por fé. E Abraão já estava morando em Canaã. Depois da sua experiência com a eternidade, ele fez uma aliança com Deus. Quando Abraão se aliançou com Deus, ele passou a ser um homem abençoado. Só que não só abençoado, ele era um homem abençoado que tinha uma aliança. E Deus honra suas alianças. É muito interessante, você usa aí, os casados usam um anel, aliança, se a sua aliança não teve nenhum problema, não quebrou, você não acha onde ela começa, você não acha onde ela termina. Porque a aliança justamente é isso, ela não tem final. Ela vai até o final. Quando Deus se aliançou com Abraão, ele está dizendo o seguinte, eu sou por você. Eu não tenho muito tempo de falar sobre isso, mas é muito louco porque Deus mudou o nome de Abraão. Aqui no português a gente lê Abraão, com um A a mais. No original não é um A a mais. O nome de Deus é muito difícil explicar isso, muito complexo, mas o nome de Deus não tem uma pronúncia no original. Seria como que um sopro. É YHWH. Como que fala isso? Não dá, é um sopro. É como se fosse no português I, Vé.
Esse H no original tem um som de sopro. Quando Deus se aliançou com Abraão, ele pegou o nome de Abraão, no português saiu Abraão, com um monte de H, mas ele colocou um monte de A, mas é como se ele tivesse colocado uma parte do nome dele em Abraão, e agora Abrão não é mais Abrão, é Abraão. O nome, o sopro do nome de Deus entrou em Abraão. De novo, no português só botou um monte de A e traduziu lá como Abraão, mas não é assim no original. E Deus também mudou de nome, porque Deus agora não é mais só Deus. Até então ele era chamado de Deus, Yahvé no português, e Vé, agora ele mudou, e Vé, o Deus de Abraão. Ele tomou o nome de Abraão para ele. Quando você casou com seu esposo, sua esposa, isso era uma troca de nomes, isso mostra uma aliança. E é muito louco, porque quando Isaac nasceu, Deus não se aliançou com Isaac, porque a aliança já estava feita com Abraão. E Deus agora passou a ser quem? O Deus de Isaac e Abraão. Aí veio Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó. A história de Jacó você conhece. Jacó recebeu a bênção da primogenitude. Quando Jacó recebeu essa bênção, Deus, ele entrou como primeiro tem direito à bênção do pai. Deus tanto chancelou a bênção de Jacó, que Deus mudou de nome mais uma vez. Agora ele é o Deus de Abraão, Isaac e... para mostrar que ele é um Deus da posteridade. Não terminou só em Abraão que fez aliança. Abraão fez aliança que mudou a história de Isaac e mudou a história de Jacó. Isaac desfrutou. Jacó você pode até dizer que conquistou uma série de subterfúgios. Você pode até dizer isso aí. O fato é que Deus, pela sua graça e misericórdia, ele não honrou Isaac, ele não honrou Jacó, ele honrou a aliança que ele fez com Abraão lá no começo. Essa é a bênção da ditosa velhice que ele podia encontrar. Então, irmãos, quando Deus se aliançou com Abraão, ele fez uma promessa para Abraão. Qual promessa? Você vai morrer em ditosa velhice. Ditosa velhice aqui na Bíblia significa ter uma vida satisfatória. Não é só viver, é viver bem. Não é só viver de qualquer maneira. Eu sei que pode parecer meio mórbido, mas eu evito às vezes falar sobre isso, falava mais no passado, mas eu profetizei já o dia que eu vou partir. Se é que Jesus não volta, meio Emerson, porque Maranata, hora vem, Senhor. Como diz o pastor Edson, vem logo que aqui está embaçado. Vem logo, Senhor, em nome de Jesus. Mas se ele não volta, eu quero morrer lá para os 90 anos e eu quero despedir da minha família, dormir e acordar no outro dia lá na glória. Eu não estou querendo dar trabalho, não. Vai para o hospital, essa coisa arada toda, remédio, bengalinha, sai para lá. Eu não quero esse negócio, não. Andador, tô fora. Eu não quero nada disso daí. Eu quero morrer na ditosa velhice em paz, se ele não voltar antes para me buscar, Maranata, a hora vem. Então, irmão, em nome de Jesus, ditosa velhice é viver em paz. É quando você envelheceu, quero te falar isso em nome de Jesus, amém, homens? Nós homens não vamos padecer disso no nome de Jesus. Você envelheceu um velho ranzinza, chato, recalcado, rancoroso, reclamão, insatisfeito. Viu, minha irmã? Só as irmãs, fale amém. Você vai ser uma velhinha, aleluia. Você não vai ser as velhinhas que a gente conhece por aí, chata pra burro. Que chega o senhorzinho, ele é todo sorridente, aí vem a velhinha reclamando com ele. Bem, você fez isso, bem, você fez aquilo, bem. Você fala, que bem que nada, sai pra lá. Negócio de bem que nada, só reclama. Deus me livre, aleluia. Não, você vai viver em paz. Vai ser uma vida que você olha para trás e conclui, puxa, valeu a pena. Valeu a pena, tanto que eu investi. Uma vez me perguntaram, pastor, por que você não fala muito de criação de filhos? Tem um curso aí, às vezes a gente faz. Eu não tenho problema em te dizer isso. Também você pode achar pastor, que lei. Pensa o que você quiser, tá tudo certo. E eu ainda não terminei a criação dos meus filhos. Eu estou trabalhando ainda. Quando eles se tornarem adultos, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, escrever um material de criação de filhos. Não acho que é o momento, eu estou no meio do teste. Não passei por ele. Minha concepção, amém? Você pode pensar diferente. Às vezes eu vejo irmão falando de criação de filho, mas ele nem terminou a dele ainda. O filho dele está no meio do caminho. Nem está formado. Pastor Og podia escrever, os filhos dele é tudo adulto. E ele pode falar, deu certo aqui, aqui deu errado. Eu ainda não posso, eu estou testando. Mas eu estou feliz da vida com o resultado que eu estou tendo. Porque na medida dos meus olhos e até onde chegou, eu estou contente. Falo, obrigado, Senhor. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos.
Aleluia. É nos trancos e barrancos. Puxa daqui, traz pra cá. Mas vamos, estamos chegando. Aleluia. Tá dando certo. Eu olho para isso e penso, não cheguei na ditosa velhice, mas quando chegar, se continuar assim, vou chegar feliz. Então, irmão, a ditosa velhice tem a ver com uma vida que vale a pena acordar todo dia para vivê-la. Ditosa velhice foi a vida do apóstolo Paulo. Ele viveu ditosa velhice. Ele chegou ao final, olhando para trás e declarando, eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu cheguei até aqui. Eu gosto da história do apóstolo Paulo. Tentaram matar de tudo quanto é jeito, não deram conta. Eu gosto da história do apóstolo João. Nem que vai fritar o homem no óleo quente, frita, ele sai de lá, não morre, ainda tem a visão do Apocalipse. Você fala, uau, que isso? Era para ter morrido, frito que nem coxinha. Não, terminou e ainda Deus fala com o homem lá. E libera a vida para ele. Para mim isso é ditosa velhice. Tentaram matar o apóstolo de tudo quanto é jeito. Não morri, enfiaram ele numa ilha trancado sozinho. Aí você não vai dar trabalho. Fica aí na ilha de Pátimos. Aí você não vai encher a paciência mais. Aí tranca ele lá, Deus fala com ele, ele tem a visão do Apocalipse. Isso para mim é ditosa velhice. É Deus falando com você ainda que não tem ninguém. Todo mundo te deixou, todo mundo te abandonou. E ele está lá falando com você e te mostrando, em outras palavras, tá? Todo mundo te abandonou, vou te mostrar o que vai acontecer, porque você não está sozinho. Isso para mim é ditosa velhice. Ditosa velhice é quando não há reparos para fazer na vida que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque os reparos já foram feitos na juventude. Foram ajustados. E agora, a ditosa velhice nada mais é do que partir para viver com o Pai eternamente ajustado como a casa perfeita. Essa é a ditosa velhice. Ser velho por si só, irmãos, pode ser uma grande limitação, mas ser alguém que foi um idoso, um velho, que foi aperfeiçoado pelo Senhor e está cada dia mais parecido com Cristo como quadrado perfeito, isso vale a pena. Isso tem que ser o alvo na nossa vida, se é que Jesus não volta antes, Maranata, a hora vem, Senhor. E essa vida eu quero dizer para você, para mim e para você. O apóstolo Paulo fala sobre isso. É para aqueles que amam a vinda do noivo, que está preparado para o casamento. Tudo isso faz parte da bênção de Abraão. E eu quero dizer para você, eu e você, nós somos herdeiros da bênção de Abraão. Ele tem bênção para ser derramado para mim e para você. Quando você recebe uma bênção, eu sei que tem gente que tem esse... E agora? Eu vou falar. Você me ama aí, vou falar, você me ama aí. Tem gente que, na minha opinião, tem um comportamento doentio, é doentio. O cara quer te abençoar, você fica lá, não precisa não. O cara quer te dar uma bênção, você fica lá, não quero não. Nossa, sério, o irmão te dá a bênção, recebe. Você não está sendo modesto com esse negócio não, você está sendo tolo. Porque se o outro não pudesse te abençoar, ele não te abençoava. Ele pode, você está lá, não precisa. Se eu for um dia te abençoar, você falar não precisa, eu tiro de você e dou pro cara que está do lado. Na hora. Eu tenho certeza que ele vai olhar e falar, eu quero. Pode me dar. Irmão, aprenda a ser abençoado. Tem gente que acha ruim de ser abençoado. Que acha complexo de ser abençoado. Que isso, irmãos, em nome de Jesus. Geralmente, você vê como a ditosa velhice é algo importante. Eu me lembro, eu liderava adolescentes. Eu não vou falar o nome porque esse menino está na igreja ainda. Nós tínhamos um menino lá que os adolescentes foram fazer uma visita para ele na casa dele, chegaram na casa dele, não tinha porta na casa dele, era um pano. Aí, chegaram na casa do menino, viram um pano, tanto de adolescente, lancheirinha, criado com o pai que tem recurso. O que você acha que eles pensaram? Mas na hora saiu a pedra, sua casa não tem porta. Meu Deus! Aí eles voltaram me falando, né? Nossa, a casa dele não tem porta, não sei o quê. Aí o líder deles lá, que tinha um líder na época, né, o chefe da quadrilha, aí ele reuniu lá os meninos e falaram, o negócio é o seguinte, na casa dele não tem porta. Porta nós não temos condição de dar. Mas uma casa, olha onde foi a cabeça dos meninos. Adolescente é uma graça, eu amo adolescente por causa disso. Uma casa que não tem porta, eu duvido que tem comida. E comida nós podemos dar. Aí eles juntaram um recurso lá, lembra disso, amor? Foram num atacadista da vida aí, e voltaram com um tanto de comida. Comida de jovem, hambúrguer, salsicha, pão, ketchup, mostarda, Nescau, foi uma caixa de leite, foi a comida que eles gostam. E voltaram e levaram na casa do menino. E falaram para ele, nós viemos aqui te abençoar. E deixaram lá a compra que eles fizeram lá. Irmãos, eu já era adulto na época, liderava adolescente, não participei de nada disso. Eu só fiquei sabendo das repercussões depois. Porque, como que é um adulto que não está em ditosa velhice?
A mãe do menino, você acha que ficou como? Feliz? Não, ficou brava. Porque os meninos foram lá. E aí eu tinha um deles lá que era meio boca dura, ele falou pra ela, não é pra você, é pra ele. O cara ficou bravo. Ele ficou feliz, não é pra você. Aí eu chamo o menino, fica quieto, menino, fica aqui que nós já estamos numa situação ruim. Fica lá daqui. Porque alguém que não aprendeu a ditosa velhice, não sabe ser abençoado. Ele acha ruim quando é abençoado. E se basear na informação que o menino deu, ele tinha 15 anos, 14 anos, menino, boca dura, né? Não fala assim com alguém mais velho, irmãos, em nome de Jesus. Mas se basear nele, a bênção era para o outro e o outro ficou feliz. Então perceba, irmão, aprenda a receber a bênção de Deus para você viver a ditosa velhice. Aprenda a viver em paz, aprenda a receber, sabe? Creia, Deus havia prometido uma terra para Abraão que nem havia chego ainda. E havia uma bênção. Então, irmão, aprenda a crer naquilo que o Senhor vai fazer por você. Quando você vai continuar lendo a história de Abraão, você vai ver que Abraão era uma bênção por onde ele passava. Só que a bênção de Abraão ficou para as pessoas com quem ele andava próximo. Ficou com quem ele estava. A bênção é dada para os filhos. Olha aí a importância de você gerar de maneira espiritual. Você é abençoado. Porque você tem a bênção de Abraão sobre você. E os filhos espirituais que você gerar vão herdar a bênção que veio do pai espiritual que o gerou. Você está vendo gente passando luta e pressão? Libera a vida de Deus. Libera a palavra, viva eficaz. Dia 11/4 é um bom exemplo para fazer isso. No mês de julho vai ser outro exemplo para fazer isso. Para liberar a bênção de Deus na posteridade. Para ver cada vez mais essa bênção se espalhando e pessoas sendo tocadas por ela. Irmãos, nós fomos chamados para ser uma bênção em qualquer lugar que nós estejamos. Qualquer lugar que nós sejamos enviados. Só que presta atenção que eu vou te dizer. Bênção é para filho. Para filho. Bênção não é para os outros. Bênção não é para os de fora. Bênção é para o filho. A crise de Abraão qual era? O Senhor tem me abençoado, mas eu não tenho nenhum filho. E tudo que eu conquistei vai ficar para o meu servo, Damasceno Eliezer. E Deus diz o que para ele? Não vai ser assim. Você vai ter filho sobre você. Ele tentou dar um jeitinho. Saiu do Egito rico, muito mais abençoado com Agar. E tentou dar um jeito com Agar. E vem Ismael. E Deus fala o quê? Não é esse tipo de bênção. Não é do seu jeitinho. Mas é a bênção de gerar. Nasce Isaac, chega um momento que Deus fala, toma Isaac, teu único filho. Você lê isso, você não fica pensando, caramba, mas e Ismael? Será que ninguém olha para o lado de Ismael, do tanto da rejeição que ele viveu do pai? Os psicólogos aí de plantão, né? Será que ninguém... Por isso que Ismael é tão traumatizado até hoje, fica atacando bomba em Israel. Por causa desse Abraão aí. Irmãos, a bênção é para o filho gerado debaixo da aliança e do propósito. Há uma bênção para os filhos que você vai gerar. Ela não pode terminar só com você. Esses dias chegou à minha mão uma matéria, eu gosto bastante de história, e aí me mandaram uma matéria de uma família rica, poderosa, e a família terminou, acabou. A família não existe mais. Aquela família tradicional, rica, poderosa, dominou o Rio de Janeiro numa época, não vou falar quem é, tô fazendo propaganda deles lá. Terminou por quê? Porque um dos filhos, o herdeiro, na década de 40, 50, conhecido, tinha um termo que se usava, não sei se ainda usa, chamado de playboy, resolveu que ele não ia mais ter filho. Ia terminar nele. E aí ele viveu a vida torrando todo o dinheiro que o avô e o pai construíram. Todo o império que o avô e o pai construíram. Essa família dominava o porto do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia. Os caras eram riquíssimos. Todo o dinheiro que tinha ele viveu para torrar. E a história diz que ele terminou pobre, sozinho, doente, morando de favor num quarto de hotel. Tudo bem que era o Copacabana Palace, mas era favor no quarto de hotel. Sem nada, sem filhos, sem ter para quem deixar uma posteridade. Para que os pais trabalharam? Com certeza, ao ler a história, você percebe que o pai queria perpetuar o nome dele para sempre. Terminou em alguém que não entendeu o projeto. Mano, o que tem valor são filhos espirituais. O que tem valor é a bênção que Deus tem te dado para gerar. Nós somos pedras que vivem. E essa pedra que vive está sendo transformada, burilada numa pedra perfeita, para ser encaixada na Nova Jerusalém.
E isso, irmãos, só é possível na casa de Deus, na igreja do Deus vivo. A bênção vem para você estar junto com os seus irmãos. Então eu quero dizer para você, no nome de Jesus, fica focado no que tem valor. Perde o foco com as coisas naturais. Você precisa das coisas do aqui e do agora. E o Senhor sabe. E Ele vai te dar. Ele vai dar o que você precisa. Mas quando você foca naquilo que é eterno, você agrada o coração do Pai. Isso é algo que a gente se preocupa muito pouco, irmãos, em agradar o coração do Pai. Eu quero, sabe que eu vou contar uma experiência aqui, eu quero encerrar com isso. Acabar tendo que expor aqui, eu vou expor minha esposa aqui amorosamente, depois se ela não gostar, ela briga comigo. A minha esposa, quando ela era jovem, ela conta que ela gostava, o pai dela caminhoneiro, né? Ela gostava muito de estar junto com ele, abraçava ele, beijava ele, e estava lá, é pai. Então, se você não sabe ainda, meu irmão, o primeiro amor de uma filha é o pai. E é bom que seja assim, que aí você ensina o padrão que tem que ser, para ela não se enamorar por qualquer Zé Ruela por aí. Só que aí um parente chegou para ela e falou assim, você sabe por que você faz isso com o seu pai? Porque você está comprando o amor dele para tentar conquistar tudo que ele pode te dar. E ela ouviu uma bobagem dessa, se fechou. Se fechou. Porque, não, mas não é isso, não quero conquistar nada, eu faço porque eu gosto. Mas você é criança, você fica como? Vou fazer mais também. E aí você se fecha, você se reserva. E isso é transportar para a sua vida como um todo. Porque depois você tem dificuldade de todos os seus relacionamentos. E a gente conversando, ela falou isso para mim, eu falei, pois eu sou bem ao contrário, quando vocês querem me agradar, eu fico feliz, fico agradado, tudo que vocês querem. Pode vir me agradar mesmo. Ainda brinquei com ela, falei, ensina minha filha a me agradar, quanto mais ela me agradar, eu vou dar tudo que ela quer. Porque eu sou pai, eu quero ser agradado pelo filho. E a bênção do pai é presentear e ver o filho receber favor. A bênção do pai nunca é, a alegria do pai nunca é quando o filho se contenta com pouco. Hoje eu estou aqui terminando de expor na minha casa, né? Eu lembro que o João era pequeno, ele ganhou um brinquedo, um carrinho de pedal, e o carrinho de pedal fazia parte de um filme. Sabe aquele filme do carro? Eu não vou falar o nome não, eu estou fazendo propaganda, eles não pagaram nada. E era não vou falar, você fala ou não. Era o desenho do carrinho vermelho, irmãos. Quando eu vi aquele carrinho vermelho, e se apertava a buzina, ele falava tchau, tchau, assim. Eu falava, meu Deus, eu quero brincar com esse negócio também. Esse negócio é legal demais. E aí eu fui lá como bom pai, fui montar o trem, já passei uma raiva montando aquilo. O trem não montava, encaixa coisa pra cá, e eu demorei pra burro pra montar. Enquanto eu montava, ele viu a caixa, ele era pequeno. Ele entrou dentro da caixa. E segurou assim na caixa e ficava fazendo na caixa. Aí eu olhei para aquilo e pensei, coitado, brincando com a caixa, enquanto o carrinho está aqui. Se tivesse um pouquinho de paciência, ele ia brincar com o carrinho perfeito, completo. Mas ele está lá contentado com a caixa. Qualquer um pode olhar e pensar, nossa, que legal, ele está contentado com a caixa. Eu olhei e fiquei triste. Falei, oh meu Deus, não pode contentar com a caixa não, a caixa é muito pouco. A plenitude não está na caixa, a plenitude está aqui. Nem que fica ele me atrapalhando com a chave errada, era melhor ele estar aqui, aprendendo que é a plenitude do que está lá com a caixa. Irmãos, muitas vezes nós contentamos com a caixa, quando fala da bênção. E a caixa, eu quero dizer para você, precisa da caixa sim ou não? Precisa, irmão, onde que vai transportar o carrinho sem a caixa? Precisa da caixa. A caixa é importante. A caixa não despreza ela. A caixa tem que levar as coisas, depois você guarda na caixa. Você guarda na caixa, fica mais bem preservado, fica melhor. A caixa então é importante, mas a caixa é a plenitude? Não, a caixa é você se preocupar só com o daqui e agora. Plenitude é se preocupar com o que é eterno. Acredita, é muito melhor brincar na plenitude. Depois ele brincou tanto na plenitude que me dava uma emoção atrás da outra. Ele adorava se soltar nas ladeiras. E aquele trem não tinha freio, era uma emoção atrás da outra. E eu, como pai, orava muito, falava, meu Deus, vamos levar o carrinho? Eu já pensava, ai Deus, meu Deus, Jesus, é hoje que eu não paro. Misericórdia da minha vida. Mas é melhor para o pai o quê? A caixa ou o brinquedo? Brinquedo. Então, irmão, não se contenta com a caixa, as coisas do aqui e do agora é a caixa. Mas foca no que é eterno, foca no que ele tem para te dar. Foca em agradar o pai, você vai receber tudo que ele tem para te dar. Não fica pensando, mas será que Deus vai pensar? Deus se agrada de você porque você é filho. É interessante que quem reclamou do que a Pamela fazia não foi o pai. Foi outra pessoa que estava com ciúmes do que ela fazia. Ela era muito nova para entender.
O pai mesmo devia estranhar quando parou. O pai devia pensar assim, mas por que parou? O que eu fiz de errado? Onde aconteceu? Por que mudou? Ouça, Deus não está importando com o quanto você está querendo agradar, se os outros estão achando ruim. Ele está importando com o quanto você agrada. E agradar o coração do pai é fazer o que ele te chamou para fazer. Jesus, que é um com Deus, disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o chamado para mim e para você. Você está comigo? Fica de pé no seu lugar, vamos ter uma palavra de oração. Queria que você orasse agora. Sabe, quero que você diga para ele, Senhor, eu quero te agradar. Oh, Deus bendito, eu não quero viver de qualquer jeito. Eu não quero viver os meus dias de qualquer maneira.